Para começar a ministração desta palavra, deste estudo, vou começar com a profecia de Isaías, do profeta Isaías, sobre o sofrimento que o Messias ia passar, ou seja, o sofrimento que Jesus passou. A palavra localiza-se no livro de Isaías, capítulo de número 53. Assim diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto
derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amados, como vimos aqui, o profeta Isaías estava falando como seria o sofrimento do Messias, o que Jesus ia passar na crucificação. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Porém, muitas vezes, a gente ainda culpa Ele ou culpa Deus por certas coisas que acontecem na nossa vida. Porém, muitas coisas, ou a grande maioria, Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo, muito menos o diabo. E literalmente somos nós mesmos que somos culpados. Porque Deus, ou Jesus, nos dá o livre-arbítrio. Nós que devemos saber o que nós devemos fazer. Como irei falar e ensinar um pouco sobre a crucificação de Jesus, o que aconteceu. Então, como Isaías falou, muitos o rejeitaram, não acreditaram que ele era realmente o Messias. Mas, por causa dele que estamos aqui, e é por causa dele e somente ele que me fez estar aqui ministrando a palavra. Porque sem Deus, eu não seria ninguém, sem Deus eu não seria nada. Se hoje eu estou pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, é porque Deus me capacitou para isso. E eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, que Ele faz e vai continuar fazendo. Deus, Ele nunca erra. Os caminhos dele são maiores que os nossos caminhos e os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Por isso, irmão e irmã, não fique desapontado e dizendo: ah, Deus, se for da tua vontade, faz isso, faz aquilo, me dê isso, me dê isso. Deus, ele vai atender, se for da vontade dele. Mas não fique pedindo coisas materiais. Fique pedindo dons espirituais. Porque as coisas materiais são buscadas pelo trabalho humano, ao receber coisas. Mas também não cobice, porque cobiçar coisas materiais é coisa já do inimigo. Jesus prometeu a vida eterna. Já o diabo prometeu o mundo inteiro, lá em Mateus 4. Então, não caem nesse erro. Jesus prometeu a vida eterna. Amém? Vamos continuar agora